Olá a todos! Vamos viajar até sítios distantes e exóticos. Cultivar bananas numa ilha vulcânica, produzir leite a milhares de quilómetros da Europa ou cultivar tomates e concorrer com produtores do outro lado do mundo. Parece difícil? Pois bem, é a realidade diária dos agricultores nas regiões ultraperiféricas da União Europeia. Eu sou a Sara Pimentel e sou auditora no Tribunal de Contas Europeu. Hoje, junta-se a mim o meu colega Paulo Faria, que participou nesta auditoria. Olá e obrigado. É um prazer estar aqui. Juntos, vamos explorar as principais conclusões do nosso relatório especial sobre o apoio da União Europeia à agricultura nas regiões ultraperiféricas, que foi publicado a 26 de janeiro. O relatório trata-se de um programa menos conhecido, mas fundamental, o POSEI. O nome vem do francês, Programme d'Option Spécifique à l'Éloignement et à l'Insularité. E é um programa que existe por uma razão muito simples. Ser agricultor longe da Europa é caro. O Paulo auditou o apoio do POSEI nos Açores e na Madeira. Antes de entrarmos nas conclusões propriamente ditas, vamos recuar um pouco e perceber do que se trata. Paulo, o que são exatamente estas regiões ultraperiféricas da União Europeia e onde ficam? São regiões geograficamente afastadas da Europa, mas que fazem totalmente parte da União Europeia. Pertencem a 13 Estados-membros. Em Portugal, temos a Madeira, os Açores, que ficam no Oceano Atlântico. Em Espanha, temos as Ilhas Canárias, também no Oceano Atlântico. Em França, há a Guadeloupe, Martinica e a Guiana Francesa, que é a única região ultraperiférica que não é uma ilha, que ficam nas Caraíbas. E, por fim, Reunião e Maiote, que ficam no Oceano Índico. Então, estamos a falar de regiões muito dispersas no globo. Distâncias deste tipo têm consequências, claro, sobretudo na agricultura. Quando é que a União Europeia decidiu que estas regiões precisavam de um apoio especial? Bem, essa é a questão. Por causa destes constrangimentos geográficos permanentes, a União Europeia lançou o POSEI no início da década de 90. A ideia era apoiar a agricultura local nestes sítios remotos e garantir o abastecimento dos produtos essenciais. A distância, a insularidade e a dependência das importações tornam a agricultura mais cara e mais vulnerável nestas regiões. E claro, para dar resposta a estes desafios são necessários recursos. Então qual é a dimensão deste apoio em termos financeiros? O POSEI é, na verdade, composto por um programa para a França, outro para a Espanha e 2 pequenos programas para os Açores e a Madeira. A União Europeia dá cerca de 650 milhões de euros por ano para todos estes programas. A maior fatia vai para os setores tradicionais, como a banana, o açúcar e o leite. O restante apoia outras atividades agrícolas e a importação de produtos essenciais através de um mecanismo chamado Regime Específico de Abastecimento. O POSEI faz parte da Política Agrícola Comum e é complementado por outros instrumentos da União Europeia. Obrigada pela explicação. Ficamos com uma boa ideia da organização do POSEI. Com base na auditoria, acham que este sistema funciona bem na prática? Em geral, a conclusão é que o apoio do POSEI é importante e ajuda alguns setores tradicionais a manterem-se competitivos. Mas, se olharmos um pouco mais para o futuro, encontramos problemas. A resposta do programa à questão da sustentabilidade a longo prazo, especialmente em termos de adaptação climática e resiliência futura, não chega. Também vimos problemas nos controlos do apoio às importações e, em especial, quando se trata de garantir que os agricultores e os consumidores colhem os benefícios. Vamos analisar um pouco mais essa questão, começando pelos setores tradicionais que são os principais beneficiários do POSEI. O que viram nesses casos? Os setores tradicionais recebem a grande maioria do financiamento, mais de 400 milhões de euros por ano dos 650 milhões de euros do POSEI. O objetivo é reforçar a competitividade da produção, da qualidade e dos preços. Mas os resultados variam muito. O POSEI ajudou a manter o setor do leite competitivo nos Açores. Mas não aconteceu o mesmo no caso do tomate nas Canárias ou do açúcar nas regiões francesas, onde os produtores perderam a cota de mercado para concorrentes internacionais fortes. Então, e o setor da banana? A banana é um caso especialmente interessante. Recebe anualmente 42% do orçamento do POSEI, ou seja, quase 280 milhões de euros. O apoio ajuda a vender as bananas da União Europeia a preços competitivos quando chegam ao mercado na Europa, no primeiro porto de descarga, quando ainda estão verdes. O problema é que, nos supermercados, as bananas europeias são muito mais caras do que as de outros países, como os de África ou da América Latina.
Os produtores europeus de banana não beneficiam destes preços altos. Ou seja, não são os produtores, mas antes os outros intervenientes que beneficiam da margem de lucro gerada ao nível de retalho pela banana da União Europeia. Muitas vezes, os produtores nem sequer recebem o suficiente para cobrir os seus custos de produção. O POSEI existe para compensar esta falha. Então, se os setores tradicionais têm de enfrentar estes desafios, é fundamental diversificar. Como funciona o POSEI para apoiar os outros setores agrícolas? Por ano, cerca de 134 milhões de euros vão para o apoio à diversificação, havendo um forte elemento de cofinanciamento nacional. Este apoio tem sido vital e ajuda a sustentar os setores não tradicionais, a mantê-los vivos. Mas continuam a existir vários desafios. A criação de animais está em declínio nas regiões ultraperiféricas francesas e espanholas e é um setor difícil de organizar. Além disso, esta auditoria mostrou que o futuro dos setores não tradicionais nestas regiões está ameaçado por questões demográficas, ambientais e climáticas. Por exemplo, uma grande parte das terras agrícolas é usada para culturas permanentes, como a banana e a cana-de-açúcar, não havendo diversificação nem rotação de culturas. O resultado é que a saúde e a qualidade das terras estão a piorar. Outro exemplo. Estas regiões enfrentam cada vez mais eventos meteorológicos extremos, como secas prolongadas, tempestades e ciclones. Sim, é verdade. Todos nos lembramos do ciclone Chido, que atingiu Maiote no fim de 2024. E logo a seguir, 2 meses depois, o ciclone Garance, que atingiu a Reunião. Exatamente. Embora estes fenómenos sejam cada vez mais irregulares, os programas do POSEI ainda não levam bem em conta a necessidade de adaptação às alterações climáticas. Ok, mas nestas regiões não se trata só de produção agrícola, pois não. Isto leva-nos à última parte do POSEI, o apoio à importação, conhecido entre os especialistas por regime específico de abastecimento. Este apoio pretende reduzir os custos adicionais de importação, ligados à distância a que se encontram as regiões produtoras. O que descobriram neste caso durante a auditoria? O apoio à importação de produtos essenciais para o consumo humano representa cerca de 117 milhões de euros por ano, ou seja, 17% do orçamento do POSEI. Ajuda realmente a compensar os custos extra ligados à distância e normalmente não prejudica a produção local. No entanto, encontramos problemas nos controlos. Muitas vezes, não é claro se os benefícios financeiros chegam aos utilizadores finais, como os agricultores que compram alimentos para animais ou os consumidores. Reparamos também que os beneficiários não são todos tratados da mesma forma nas várias regiões. Se os benefícios financeiros chegam aos utilizadores finais, não percebo muito bem. Podes explicar mais concretamente? Sim, claro. Vou dar-te um exemplo. Imagina uma pessoa que se dedica à transformação de alimentos para animais e importa milho da Europa com apoio europeu. Depois, mistura-o com outras coisas e transforma-o para produzir os alimentos para os animais. Vende estes alimentos aos agricultores locais, que são os utilizadores finais. Neste caso, é difícil perceber se o apoio se reflete no preço que os agricultores pagam. Também é muito difícil provar que a ajuda europeia afetou o preço dos alimentos para animais vendidos aos agricultores, especialmente porque vimos casos em que há grandes margens de lucro nestes produtos. Tendo tudo isto em mente, quais são as principais recomendações do vosso relatório? Dizemos que a Comissão Europeia deve, em primeiro lugar, repensar o apoio aos setores tradicionais. Em segundo lugar, insistir mais na diversificação da agricultura. E, por fim, reforçar os controlos para garantir que o apoio à importação realmente ajuda os utilizadores finais. Vamos agora olhar melhor para o que se passa nos Açores e na Madeira. Podes dizer-nos o que encontraram especificamente nestas regiões? Antes disto, deixa-me lembrar que os Açores e a Madeira recebem cerca de 106 milhões de euros de ajuda do POSEI por ano. Então, Portugal é o terceiro destinatário do POSEI, a seguir às regiões ultraperiféricas francesas e às Ilhas Canárias. Exatamente. Mais de 80% do orçamento do POSEI vai para os Açores, vai para os setores tradicionais do leite e da carne, bem como para cultivar alimentação para o gado. Estamos a falar de 36, 21 e 6 milhões de euros, respectivamente. A produção de leite tem-se mantido relativamente estável. Cerca de 15% da produção total é exportada, principalmente para Portugal continental, sendo a restante transformada, por exemplo, em queijo, manteiga ou leite em pó. A nossa opinião é que, com o apoio do POSEI, o setor do leite nos Açores conseguiu manter-se competitivo, o que lhe permitiu continuar a ter um nível relativamente estável de produção e exportação.
E no que toca a este apoio ao setor do leite, encontraram uma coisa interessante. Sim. Para limitar a produção de leite nos Açores, os agricultores podem ser compensados 2 vezes pela quantidade de leite não produzido. Deixem-me explicar melhor. Era possível dar um apoio regional extra aos produtores de leite, desde que estivessem a reduzir a sua produção em comparação com o ano anterior. Mas, ao mesmo tempo, poderiam receber todo o apoio da União Europeia se a produção de leite fosse inferior dentro de uma margem de 20%, a uma quantidade de referência que é utilizada para calcular o apoio devido. Visitamos um beneficiário que foi compensado 2 vezes por uma quantidade de leite que não produziu. E o setor da banana, que é relativamente pequeno em comparação com o das Ilhas Canárias? O apoio neste setor tradicional é só para a Madeira. A Madeira recebe 7 milhões de euros de apoio para a produção de banana, ou seja, 29 cêntimos por quilo, o mesmo que as Canárias. Vimos exemplos de boas práticas na metodologia para calcular o apoio, que apenas tem em conta a produção comercializada. Mas parece que o futuro da Madeira a longo prazo é complicado. Pois é, a Madeira enfrenta um grande desafio demográfico. 68% dos agricultores têm mais de 55 anos. O que vai acontecer daqui a 10, 15 anos? Ora, vimos que há muito pouco dinheiro para apoiar os jovens agricultores. O POSEI não tem um apoio extra para estes agricultores. E só 1% do Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira vai para eles. Então, e o apoio à importação? O regime específico de abastecimento? Quanto ao apoio à importação de produtos essenciais para o consumo humano, concluímos que, em geral, fez baixar os custos extra da distância e insularidade destas regiões. Mas na Madeira há uma compensação excessiva de alguns produtos, como o azeite, a carne de vaca e o arroz. Um beneficiário que selecionamos tinha uma margem de 40% num produto apoiado pela União Europeia através do regime específico de abastecimento. Embora esta margem fosse superior à dos outros produtos, as autoridades acharam que era razoável e não comunicaram nenhum problema. Também não acharam que os benefícios do apoio da União Europeia não tinham passado para o utilizador final. Muito obrigada, Paulo. Foi muito interessante. E para os nossos ouvintes, se quiserem saber tudo em pormenor, podem encontrar o relatório especial intitulado Medidas Específicas de Apoio à Agricultura nas regiões ultraperiféricas da União Europeia no sítio web do Tribunal de Contas Europeu. Muito obrigada por estarem desse lado.